Fala aí, turma! Nesse vídeo a gente vai prosseguir com a nossa série de estudos de teoria dos grafos. Mais especificamente, hoje a gente vai tratar sobre um dos algoritmos mais famosos da ciência da computação e, mais especificamente, desse segmento de teoria dos grafos, que é o algoritmo de Dijkstra, de obtenção do menor caminho dentro de um grafo ponderado. Bom, o grafo que a gente vai aplicar o algoritmo é esse aqui, esse grafo bem simples que tem quatro vértices e três arestas. E é um grafo ponderado onde o nó A tem uma distância de 2 até o nó B. Essa aresta na verdade tem um valor de 2 que pode ser considerada distância também. É, entre A e B temos o 5 e B e D temos 7 como valor dessa aresta. Bora direto pro algoritmo, porque eu não quero. Acho que a prática, na verdade, explica muito melhor a teoria do que se eu divagasse sobre a nível de ilustração esse algoritmo. Então, essa aqui é a minha implementação, é a implementação que eu cheguei desse algoritmo, baseado nas visualizações de como que funciona o algoritmo. Eu recomendo até um canal que eu vou deixar na descrição que mostra os algoritmos, o funcionamento dos algoritmos, uma ilustração do funcionamento dos algoritmos. Aí você consegue, a partir de como que é feito, você consegue implementar da sua forma. E foi o que eu fiz. Eu não utilizei recursividade nesse algoritmo. Ele tá um algoritmo que tem dois loops encadeados. O primeiro é esse loop while que vai percorrer, na verdade, que vai executar enquanto a lista de visitados não for menor, na verdade, de do que a lista de chaves dos, dos grafos do grafo que a gente está avaliando, que a gente está extraindo os menores caminhos. No caso, eu vou apresentar aqui a estrutura que está armazenando o grafo. Essa estrutura de dicionário aqui, onde cada um dos vértices tem uma chave exclusiva para ele. E dentro desse vértice a gente tem uma lista de vizinhos, onde tem seus respectivos pesos que a gente consegue observar aqui na figura. Esses pesos aqui. A gente consegue ver que todos eles têm essa mesma estrutura, esse mesmo procedimento. E aqui a gente temos uma estrutura muito importante para a execução do nosso algoritmo, que é uma estrutura que eu criei, uma classe customizada, ela vai armazenar o caminho, a unidade do caminho do menor caminho, o shortest path unit, que vai receber o nó como primeiro parâmetro do construtor, a distância como segundo parâmetro, que vai ser por padrão um infinito positivo, e o último vai receber um nó que antecede esse nó em questão. O seu vizinho, o seu pai nessa hierarquia. E ele vai começar por padrão como none, caso não seja informado. Aqui eu atribuo esses valores que são passados, eu faço a dinâmica do construtor e faço essa instância com esses valores aqui que foram submetidos. E aqui embaixo eu executo o meu Dijkstra, o meu algoritmo, o meu método Dijkstra, passando o vértice inicial que eu quero usar como referência de consulta e o grafo que eu estou avaliando. A partir do resultado, eu obtenho as chaves do resultado, porque esse retorno aqui desse método Dijkstra vai me retornar um dicionário, que vai ser uma tracking structure, uma estrutura de rastreamento. E aqui eu vou armazenar nessa variável result. Aqui eu vou obter as chaves dos meus resultados, já que é um dicionário, e armazenar nessa result keys. Aqui eu vou iterar sobre esse result keys. Cada uma dessas chaves eu vou obter essa unidade de caminho mais curto e printar na tela para a gente ter uma noção do resultado, o vértice que está armazenado nesse atributo node de cada um dessas unidades de caminho mais curto, a distância, a menor distância que está armazenado nesse atributo distance, e o nó
o nó anterior que está armazenado nesse previous node. É, então essa aqui é uma estrutura mais para exibição do nosso resultado. Agora vamos explorar de fato o algoritmo e o seu funcionamento, baseado em tudo que a gente já falou, todas as estruturas que a gente já montou. Aqui eu tenho eu atribuo a variável vértice esse vértice inicial, eu instancio a lista de nós visitados como vazia e a tracking structure que eu comentei com vocês como um dicionário vazio, um dicionário limpo. Aqui eu faço a condição de parada, estabeleço a condição de parada, que é quando eu tiver, enquanto na verdade eu tiver a lista de visitados com um tamanho menor do que as chaves desse grafo que eu estou avaliando, eu vou continuar executando esse loop aqui. Aqui eu atribuo o primeiro passo dentro desse loop externo, desse laço externo, é obter a vizinhança desse vértice em questão que eu estou avaliando a partir do grafo, que é essa estrutura de dicionário. Então aqui eu tenho uma lista de vizinhos, correto? Aqui eu tento obter, dentro da minha estrutura de tracking structure, o vértice em questão. Eu sempre, tudo que eu for consultar, eu defini isso como um padrão. Todas as variáveis que forem consultas dessa tracking structure, elas têm o sufixo metadata para poder facilitar a legibilidade do nosso código. Então eu estou obtendo dentro dessa lista de rastreamento o vértice atual, os metadados desse vértice atual. Se não existir uma estrutura já criada dentro dessa estrutura de rastreamento para esse vértice, eu vou atribuir uma instância desse shortest path padrão vazia, no caso que é só com a atribuição do vértice e a definição do caminho mais curto, da distância mais curta como zero, como se fosse o ponto inicial porque eu sempre o nó inicial da lista ele não tem vizinho, não tem nó anterior, e a sua distância para encontrar ele é zero, sempre zero. Então esse aqui é como se fosse a estrutura inicial, um tratamento para o vértice inicial. E aí eu atribuo aqui eu atribuo na verdade essa instância shortest path que a gente criou nessa posição aqui nessa nova chave do dicionário de tracking structure. E também coloco como o vértice, atribuo o vértice atual, os metadados do vértice atual como esse empty shortest path unit, que seria isso que a gente acabou de instanciar. E aí que a gente tem também o próximo, uma variável que vai armazenar os metadados do próximo vértice que a gente vai consultar. No caso ela vai iniciar como vazia, como nome. E aqui eu tenho um outro loop que vai percorrer sobre os vizinhos desse nosso vértice atual. Aqui eu vou obter os atributos desse vizinho. O nó em si, que vai ser que eu vou chamar de neighbor node. E a distância aqui, a neighbor distance, que é exatamente esses parâmetros aqui que todos os nós têm, todos os nossos vizinhos têm. Eu só estou extraindo esses parâmetros. Aqui que está o coração da execução do nosso algoritmo. Primeiro eu vou verificar se esse nó em questão, esse nó vizinho, ele ainda não foi visitado. Se ele não estiver na lista dos visitados, eu vou fazer uma lógica aqui uma lógica especial para ele. Primeiro de tudo, eu vou tentar verificar se esse vizinho ele está na estrutura de rastreamento. Se ele não tiver na estrutura de rastreamento, eu vou criar na verdade uma nova instância desse shortest path unit com o nó vizinho como o nó em questão, como o nó que é dessa instância aqui. E também eu vou colocar como a distância para poder chegar até ele, a menor distância para poder chegar até ele, como a distância do vértice atual armazenada
nessa lista de rastreamento mais a distância desse nó em si. Então eu estou fazendo um somatório da distância até chegar naquele ponto específico do grafo, mais a distância para alcançar de fato aquele vértice a partir do seu pai. E coloco também como o vizinho, o previous node, o vizinho anterior, o nó anterior, como o meu vértice em questão, o vértice atual. Então, caso contrário, caso eu já tenha essa estrutura de neighbor metadata já criada, já tenha passado em algum momento por esse vizinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou obter a distância o somatório da distância desse vértice que está armazenado na estrutura de rastreamento, desse vértice atual que está armazenado na estrutura de rastreamento, mais a distância atual. E vou comparar se esse somatório aqui, que seria como se fosse o valor novo para alcançar aquele vértice a partir desse vértice anterior. Se ele for menor do que a distância que já está contida nessa minha lista nesse meu dicionário de rastreamento para aquele vizinho em questão, eu vou sobrescrever esse nó na minha lista de na minha estrutura de rastreamento. Porque ele vai ter concorda comigo que esse vizinho, esse nó anterior, somado com a distância para alcançar esse nó em questão, esse nó vizinho, foi menor do que a distância que já estava armazenada, que já estava definida como a menor distância desse nó na lista de rastreamento, desse nó vizinho na lista de rastreamento. Se essa condição for satisfeita, eu vou sobrescrever a menor distância, porque essa vai passar a ser a menor distância para alcançar aquele nó vizinho, entenderam? Como se eu estivesse confrontando aqui se tô de fato fazendo uma busca do caminho mais curto. Eu tô implementando de fato a lógica de busca do caminho mais curto. Aí eu tô sobrescrevendo esses metadados desse nó vizinho com essa nova distância que foi encontrada e tô atribuindo novamente esse nó vizinho como passando na verdade esse vértice como o nó anterior. Então tem duas situações que esse nó anterior, esse nó que eu posso receber uma modificação nesse vizinho dentro da lista de rastreamento. Caso eu não tenha nenhuma informação desse nó vizinho, aí ele passa a ser esse vértice atual passa a ser a referência. Ou caso contrário, se eu tiver uma distância menor do que a distância que foi já armazenada para aquele nó vizinho. Então essa é a ideia desse trecho aqui. Agora, nesse trecho aqui, a gente precisa de obter qual que vai ser o próximo nó que a gente vai avaliar, já que a gente já passou pelo nó atual e já fizemos a manipulação, pelo menos desse nó vizinho específico. Lembrando que a gente vai fazer esse loop aqui, vai passar por todos os vizinhos desse nó atual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou na verdade verificar se o próximo vértice, os metadados do próximo vértice, ele não existe. Se não existir, eu vou obter dessa estrutura de rastreamento os metadados desse nó vizinho, porque com certeza você concorda comigo que com certeza vai existir, porque se ele não existisse na estrutura de metadados, eu teria que cairia nessa condição aqui e eu escreveria de qualquer forma. Então, sempre eu posso garantir que sempre vai ter um tracking structure com essa chave aqui desse vizinho em questão. Aí eu tô indicando que esse vai ser o próximo vértice, caso não exista nenhum vértice ainda já preencher nessa posição aqui de próximo vértice, de metadados do próximo vértice. Caso contrário, caso já exista algum vértice, lembrando que isso aqui vai
passar por todos os vizinhos. Por isso que essa, essa validação aqui faz sentido, porque eu posso ter, à medida que o loop for executando esse loop interno do for, eu posso ter uma nova estrutura é, já, já armazenada nessa lista, nesse next vertex metadata. E aqui, caso eu não tenha uma estrutura, caso eu tenha na verdade uma estrutura já armazenada nessa variável, já atribuída a essa variável, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os metadados desse novezinho, dessa lista de rastreamento, dessa estrutura de rastreamento, e verificar se a distância do meu, que já está armazenada nos metadados desse novezinho, for menor do que a distância é, do possível próximo vértice, dos metadados do possível próximo vértice, se essa distância for menor desse vizinho em questão, eu vou sobrescrever essa variável dos metadados do próximo vértice para esse novezinho em questão. Então, no final das contas, eu vou obter sempre a menor distância já consolidada dentro dessa estrutura de rastreamento, e sempre a menor distância será o próximo, dentre os vizinhos, sempre a menor distância será o vértice escolhido para ser o próximo a ser visitado. Aqui eu vou verificar se esse vértice que eu estou avaliando ele não existe na lista de visitados. Caso ele não exista, eu vou adicionar ele à lista de visitados, porque de fato ele já foi, eu já fiz todo o processamento nesse nó específico. Aqui embaixo eu tenho também uma lógica para poder fazer a caso o backtrack, porque às vezes eu posso não ter eu posso passar por todos essa lógica aqui de seleção do próximo vértice, mas não existir nenhum tipo de vértice disponível para mim poder avaliar. Se essa condição não for satisfeita, no caso não tiver nenhum, até esse momento não tiver nenhum próximo vértice possível, eu vou fazer a seguinte lógica. Eu vou verificar dos metadados do vértice atual da lista de rastreamento se eu tenho um nó anterior. Se eu tiver um nó anterior, esse nó anterior ele vai ser o meu vértice em questão, o meu novo vértice que vai ser avaliado. Essa aqui o funcionamento do backtrack, para poder saltar para o nó anterior quando eu tiver todos já visitados e não tiver nenhum tipo de vizinho disponível como próximo vértice a ser visitado. Caso contrário, caso essa função aqui, na verdade exista os metadados do próximo vértice, eu vou obter e vou atribuir ao vértice que será avaliado o nó que está dentro dessa instância de metadados do próximo vértice. E isso aqui vai fazer com que o vértice que foi selecionado aqui, ó, dentro desse bloco aqui, ele seja o próximo vértice a ser estudado pelo algoritmo, a ser mapeado pelo algoritmo. No final de todo esse loop aqui, todo esse laço aqui do while, eu retorno a minha minha estrutura de rastreamento, e aqui eu faço a exibição do resultado, como eu comentei com vocês. Agora, depois de toda essa explicação, a gente pode executar o nosso algoritmo aqui, Dijkstra e Python Dijkstra. Perceba que o B, vamos confrontar com o nosso grafo, a ilustração do nosso grafo. Perceba que o B, que é o vértice inicial, a gente está partindo do B para poder, como referência para traçar os caminhos mais curtos. Perceba que a partir do B eu tenho uma distância, a menor distância como zero, de fato que o B é o nó de referência, e não tenho nenhum nó anterior.
porque de fato ele é o primeiro a ser ele que vai puxar a fila para o mapeamento dos outros dessa estrutura como um todo. Perceba que o vértice A ele tem a menor distância como 5 partindo e o nó anterior, o B, 5 o vértice A, e a menor distância partindo do B, certo? Agora o vértice D, ele tem a menor distância 7, o vértice D tem a menor distância 7, e o nó anterior é o B, o previous node é o B. E o C, que seria esse vértice aqui, ele tem a menor distância 7, 7, que é o somatório de 5 mais 2, 7. E o nó anterior, seria o A, correto. Então esse algoritmo aqui ele está funcionando, pelo menos para esse caso aqui. Claro que podem ou podem ter defeitos nesse algoritmo aqui e até uma oportunidade para vocês comentarem, para sugerirem coisas. Inclusive, meus caros, esse algoritmo e todos os outros que eu venho produzindo, todas as implementações a nível de algoritmo que eu venho estudando e implementando, estão num repositório que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser dar uma passada lá para poder avaliar com mais calma esse código, ou então copiar para fazer alguns tipos de ajustes ou testar ele, fique à vontade. Deixe o like, se inscreva no canal, não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos e essa série Daily Code que nesse mês de abril nós vamos ter vídeos diários. Então fiquem com Deus e até a próxima.